Então vamos lá? Seja muito bem-vindo ao canal. Você já deve ter ouvido o ditado: quem casa quer casa. Mas você já parou para pensar? Será que é melhor financiar um imóvel e ter a tranquilidade de que esse imóvel será seu para o resto da sua vida? Ou continuar pagando aluguel e investir a diferença? Essa é uma dúvida que está na cabeça de milhares de brasileiros, ou pelo menos deveria estar. E existem muitos influenciadores que dizem que o ideal é você pagar aluguel, você continuar pagando aluguel e investir a diferença. Eles dizem que isso realmente é muito mais vantajoso. Claro, isso é vantajoso, mas para algumas pessoas, principalmente para aquelas que já têm dinheiro. Agora, será que isso vale para todo mundo? Mas antes de mais nada, se você não está inscrito no canal ainda, aproveite para se inscrever agora, apertando o sininho para acionar todas as notificações e não perder nenhum vídeo novo. E olha, sai vídeo novo toda semana. E por que esse tema é interessante para vermos agora no atual cenário econômico que estamos vivendo? Principalmente pela alta da taxa de juros que está sendo cobrada no Brasil hoje em dia, fazendo com que fique muito difícil os financiamentos, aumentando muito a taxa dos financiamentos, ou seja, o juro cobrado pelos financiamentos. Mas não é apenas a alta da taxa de juros que tem dificultado os financiamentos. Os próprios órgãos do governo têm dificultado os financiamentos por causa da gastança desenfreada do governo, fazendo com que haja um desequilíbrio entre o que o governo arrecada em impostos e o que ele gasta. Ou seja, gasta mais do que arrecada. E isso arrecadando muito mais do que qualquer outro governo já arrecadou em impostos no Brasil. Com isso, sobra pouco dinheiro para a saúde, para a segurança e para a habitação. E no vídeo de hoje nós vamos explorar quais são os prós e os contras de cada opção. No final eu vou dar a minha opinião sobre o assunto para que você possa decidir o que é melhor para você: financiar ou continuar pagando aluguel e investir a diferença. Bom, vamos primeiro dar uma olhada no nosso cenário econômico. A alta da Selic acabou encarecendo os financiamentos. E isso acontece porque a taxa de juros ela acompanha a taxa Selic. Portanto, se a Selic sobe, as taxas de juros sobem. E é exatamente isso que tem acontecido. Como a Selic está alta, as taxas de juros estão altas no momento. Uma outra situação que pode acontecer, e a gente precisa parar para pensar nisso, é a de os imóveis não valorizarem o que se espera num cenário de alta de inflação. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, uma inflação alta. E isso tem dificultado a valorização dos imóveis. Normalmente se espera que os imóveis valorizem, principalmente se forem imóveis novos. Mas com a inflação alta, essa valorização pode ser menor do que se espera. Outro ponto a se analisar é a renda fixa versus o mercado imobiliário. Com a Selic em alta, podendo chegar próximo de 15% ao final do ano, pelo menos é o que os especialistas estão prevendo, muitos investidores têm se questionado se ainda é viável fazer um financiamento imobiliário ou aproveitar essas taxas altas da Selic, porque afinal de contas, a renda fixa está pagando muito bem por causa da alta da taxa Selic. Mas quando nós falamos em financiar um imóvel ou investir, a escolha ela não é só matemática. Essa escolha ela envolve também estilo de vida, sonhos, objetivos financeiros. Tem gente que não quer comprar nada. Tem gente que não quer fixar um endereço, porque ele não sabe onde ele vai estar no futuro. Ele pode estar aqui hoje, amanhã ele pode mudar para outra cidade, para outro estado, para outro país. E tem gente que tem vontade de financiar um imóvel, tem gente que tem vontade de voltar todo dia para uma casa que realmente é sua. Para analisar isso, nós vamos primeiro verificar quais são as vantagens e as desvantagens de se financiar um imóvel. Depois nós vamos também ver quais são as vantagens e as desvantagens de se pagar um aluguel e investir o restante. Primeiro, então, nós vamos ver quais são as vantagens e desvantagens de se financiar um imóvel, vendo primeiro as vantagens. Como vantagem, em primeiro lugar, está a segurança patrimonial. Você tem a sensação de que está construindo algo para o futuro, sem depender de terceiros. Com isso, você não corre o risco de chegar na aposentadoria tendo que pagar aluguel ainda. E para muita gente, talvez esse seja o principal motivo de se financiar um imóvel, não ter que pagar aluguel na aposentadoria. Em segundo está a estabilidade para a família. Se você tem filhos ou se você está em busca de criar raízes, criar uma família, talvez financiar seja a melhor opção porque traz estabilidade. É aquela velha história: nada mais tranquilo do que morar em algo que é realmente seu.
Você não corre o risco de um dia para o outro, o proprietário do imóvel resolver que não vai mais alugar para você. Já pensou? Você pinta o imóvel, mobília, faz melhorias, deixa o imóvel do jeito que você quer, do jeito que você gosta, e de repente o proprietário resolve que não vai mais alugar. Terrível, não é? Sem dizer que o imóvel acaba sendo uma garantia para a família, uma garantia para a esposa, uma garantia para os filhos, é algo que você pode deixar como herança. Por último, tem a questão da personalização. O imóvel sendo seu, você pode modificar, decorar e adaptar ele para as suas necessidades. Você pode deixá-lo com a sua cara, gastar na decoração, sem correr o risco de perder tudo caso o proprietário peça o imóvel de volta. Afinal de contas, ele é seu. Você faz o que você quiser com ele. Quanto às desvantagens, a primeira desvantagem é o custo total elevado. Com uma taxa de juros alta, o imóvel pode ficar até 2 ou 3 vezes mais caro do que o valor original dele ao final do financiamento. Mesmo quando os juros estavam mais baixos, você acabava pagando cerca de 2 vezes o valor do imóvel ao final do financiamento. Imagina com a taxa alta como está. Ao final do financiamento, dependendo de quanto você financiou, você pode ter pago até 3 vezes o valor do imóvel. Por exemplo, um imóvel de R$ 300.000, com uma taxa de 12% ao ano, ele pode custar cerca de quase R$ 700.000 ao final de 30 anos de financiamento. Depois, como desvantagem, a gente tem a questão do compromisso de longo prazo. Se você optar por financiar um imóvel, você vai ficar atrelado a esse financiamento por cerca de 20 a 30 anos, o que pode limitar outras escolhas financeiras que você venha a ter. Ou seja, se você quiser fazer qualquer outro tipo de investimento nesse período, você vai estar limitado por causa do seu financiamento. E por último, existe o possível risco de desvalorização do imóvel. Dependendo da localização do imóvel ou do mercado, este imóvel ele pode não valorizar o que se espera dele. Ao invés disso, ele pode desvalorizar. E é claro que nesse caso você pode perder dinheiro, porque ao final do financiamento ele pode estar valendo menos do que você pagou. Bom, agora nós vamos ver quais são os pontos positivos e os pontos negativos de se pagar o aluguel e investir o restante. A primeira vantagem de se pagar um aluguel e investir é a flexibilidade. Alugar permite que você mude de bairro, mude de cidade ou até de país com mais facilidade, porque você não está preso a um imóvel. Por exemplo, se você receber uma oferta de emprego vantajosa, mas isso implicar em que você precise mudar de cidade, não há empecilho nenhum. E essa é uma situação que acaba sendo muito mais presente em profissionais em início de carreira. Como eles ainda não têm estabilidade de emprego, eles podem estar trabalhando numa cidade hoje, amanhã eles podem estar mudando para outra cidade, financiar não é interessante. Então, pagar aluguel nesse início é muito mais interessante e muito mais vantajoso. E esse mesmo raciocínio vale também para pessoas solteiras ou mesmo para casais recém-casados. Como ainda não sabem se constituirão família ou para os recém-casados, se a família vai aumentar, pagar aluguel nesse momento é muito mais prático. Depois, alugando, você tem um menor custo inicial. Você não precisa dar uma entrada alta e você pode usar o dinheiro dessa entrada para investir. Como acontece na grande maioria dos financiamentos, o financiamento ele precisa de uma entrada. Essa entrada ela pode variar, mas geralmente ela gira em torno de 20% do valor total do imóvel. Se você optar por pagar aluguel, você não necessitará despender de uma quantia tão alta inicialmente, e você pode usar esse dinheiro para investir. Depois, existe a possibilidade de altos retornos nos investimentos. Por exemplo, se ao invés de você dar uma entrada de R$ 60.000 em um financiamento, você investir essa quantia a uma taxa de 10% ao ano, esse valor ele pode se transformar em 1 milhão em 30 anos, dependendo da consistência e também dos aportes, do quanto você vai investir mensalmente durante esses 30 anos. Já quanto às desvantagens de se pagar aluguel e investir a diferença, a primeira desvantagem é o risco de falta de disciplina. Se você não investir a diferença, esse dinheiro ele pode ser gasto de forma desorganizada. E aí, no final dos 30 anos, você não comprou nada e não tem nada investido. E isso é muito fácil de acontecer, já que a disciplina de continuar investindo todos os meses essa diferença não é algo fácil. Muito mais fácil é você gastar esse dinheiro com qualquer outra coisa. E aí, no final dos 30 anos, você não tem nem imóvel e nem dinheiro investido. Uma outra desvantagem é a questão do aumento do aluguel. Os contratos geralmente eles são reajustados anualmente, o que pode comprometer a sua renda no longo prazo. No Brasil, os aluguéis eles são reajustados pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços.
Teve ano em que esse valor ficou muito alto, como em 2020, em que o valor do IGPM ficou em 23,14%. O IGPM não é alto assim sempre, mas pense que o aluguel sempre aumenta, todo ano, e isso acaba impactando as suas finanças, porque o salário não consegue acompanhar o aumento dos aluguéis. E com o tempo você vai tendo cada vez menos dinheiro para investir, até um ponto em que você praticamente não tem dinheiro nenhum para investir e você simplesmente para de investir. E por último, tem a falta de patrimônio físico. Ao final de 30 anos, você pode ter continuado investindo, mas você não tem patrimônio nenhum. Você não tem um imóvel. E isso se você conseguiu manter a disciplina de investir todos os meses durante esses 30 anos, coisa que não é fácil, porque o brasileiro não tem essa constância. E aí, ao final dos 30 anos, talvez você nem tenha conseguido investir tudo e você também não tem um patrimônio físico, que é o imóvel. Vamos ver dois exemplos práticos para efeito de comparação entre financiar um imóvel ou alugar e investir o restante. No primeiro cenário, a gente vai fazer o financiamento de um imóvel. Vamos supor que o valor do imóvel seja de R$ 300.000. Para financiar este imóvel, você terá que dar uma entrada de aproximadamente R$ 60.000. O valor da entrada ele pode variar de acordo com a instituição na qual você estará fazendo o financiamento, de acordo com a sua renda e de acordo com o programa habitacional. Se for pelo programa Minha Casa Minha Vida, em alguns casos, ao invés de dar uma entrada, você recebe um subsídio, ou seja, o governo paga essa entrada para você. Fora do programa Minha Casa Minha Vida, o valor da entrada gira em torno de 20 a 30% do valor do imóvel. O valor aproximado da parcela será de R$ 3.066,67 por mês por 30 anos. Dependendo do sistema adotado para o financiamento, essa parcela pode ser decrescente ou fixa. Nesse exemplo, eu escolhi a tabela SAC, cujas parcelas são decrescentes. Ao final de 30 anos, o custo total do financiamento será de aproximadamente R$ 673.200. É claro que esses valores vão variar dependendo da instituição, da sua idade, do valor da entrada e também do valor do imóvel. No cenário 2, pagar aluguel e investir. O valor do aluguel vai depender da cidade, do tamanho do imóvel, etc. Mas vamos supor que você pague um aluguel de R$ 1.500 por mês. Se você investir a diferença, que é de 1.500 em relação ao que você pagaria se fizesse um financiamento, se você investir essa diferença a uma taxa de 10% ao ano, ao final de 30 anos, você terá acumulado aproximadamente 3.120.000 reais. Veja que é uma diferença realmente muito grande em termos de valores. Mas para que isso realmente aconteça, você precisa ter continuado investindo durante os 30 anos, todos os meses, continuamente, e que o cenário econômico tenha favorecido os seus investimentos. Agora vamos lá. A minha opinião sobre o assunto é a seguinte: a dúvida sobre financiar ou pagar aluguel e investir o restante, ela serve muito mais para uma pessoa rica, uma pessoa de classe média alta, do que para um pobre. As alternativas para quem tem dinheiro são muito maiores do que as alternativas para quem não tem dinheiro nenhum. Isso porque alguém que já tem dinheiro, ele pode começar a investir com um aporte inicial muito maior, o que pode proporcionar um retorno muito maior e muito mais rápido do que alguém que vai ter que investir um pouquinho todo mês. Uma outra coisa é que o pobre ele não tem a disciplina de guardar e investir todos os meses. A grande maioria das vezes nem sobra para isso. O que significa que ele não vai conseguir manter os investimentos. E no final dos 30 anos, ele não vai ter nem investimento e nem imóvel. Portanto, se você é pobre, financie um imóvel. Isso será muito mais vantajoso para você. Afinal de contas, o valor da parcela muitas vezes será parecido com o valor que você pagaria de aluguel, com a diferença de que, se for pela tabela SAC, as parcelas são decrescentes, enquanto o aluguel aumenta todo ano. Mas se você for rico, você pode escolher se você vai financiar, ou se você vai pagar aluguel ou investir. Não vai fazer muita diferença. Para quem financia o imóvel, ainda existe a possibilidade de ir amortizando essa dívida no decorrer do tempo, no decorrer do financiamento, pagando esse financiamento num tempo menor, descontando os juros e pagando menos. Futuramente eu posso até fazer um vídeo falando sobre a amortização de financiamento, se vocês quiserem. Agora, quais devem ser as perguntas que você precisa responder para definir se você vai financiar um imóvel ou se você vai alugar e investir o restante? Primeiro, qual é o seu estilo de vida? Você busca estabilidade ou flexibilidade? Qual o seu perfil financeiro? Você tem disciplina para investir mensalmente ou você prefere a segurança de um imóvel próprio? E qual é o seu momento de vida? Se você é jovem, talvez o aluguel e os investimentos sejam melhores para você.
Agora, se você tem família estabelecida, um financiamento pode trazer muito mais estabilidade para você e para sua família. Afinal, a melhor escolha é aquela que faz sentido para o seu momento de vida e também para os seus objetivos financeiros. Não há certo ou errado, apenas aquilo que funciona para você. E você, já tomou a sua decisão? Comente aqui embaixo. Financiar ou alugar e investir? Compartilhe esse vídeo com quem está em dúvida e, claro, se inscreva no canal para mais dicas de finanças e investimentos. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.